convidar o pastor Del e o pastor Dialém. O pastor Del vai estar orando pela vida do pastor Dialém, que vai estar falando conosco nessa tarde. Está fazendo calor, às vezes dá sede. Mas se você for tomar água, for ao banheiro, vá observando, vá prestando atenção no que vai ser ministrado. Amém? Esteja com seu coração aberto em nome de Jesus. Amém, Jesus. Obrigado pela paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Eu creio que o Espírito Santo do Senhor vai estar agindo nos corações. Abra seu coração. Vai receber o melhor de Deus. Deixe o Espírito Santo trabalhar em sua vida. Permita-se ser sondado. Observe. Preste atenção nos detalhes. O Espírito Santo vai transmitir a cada um de nós, através dessa palavra que vai ser ministrada. Amém? Eu convido a igreja a colocar sobre os nossos pés, para começarmos orando pelo nosso pastor, intercedendo pela vida dele. Temos suas mãos na cara de Jesus. Senhor, meu Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Pai, nos apresentamos agora para a vida do pastor Dialém. Colocamos ele, colocamos a família dele, Pai, na presença do Senhor, Pai. Pedindo a Ti, meu Deus poderoso, que a Tua mão esteja sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre o lar dele, Pai, sobre o veículo dele, Pai. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Usa ele, Pai. Usa ele, Pai. Que ele venha ser canal de bênção, Pai. Que ele venha trazer para nós, Pai, a palavra do trono, Pai. Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja falando através dele a cada um de nós, Pai. Que ele seja, Pai, um canal de bênção para nossas vidas, mas que seja também um canal de confronto, Pai. Um canal que venha trazer sobre nós, Pai, uma mudança, Pai. Que nossa mente possa ser transformada, Pai. Possa ser renovada, Pai, através dessa palavra que será ministrada, Pai, pelo pastor Dialém, direcionada pelo Espírito Santo do Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, usa ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos centavos de igreja? Prazer enorme. Prazer enorme estar aqui com vocês essa tarde. Ali a Nápoles é menos que mas a brincadeira está aqui em mas não tem problema. Para quem não me conhece, né, meu nome é Dialém, é um pouquinho diferente. Você vê esse nome por causa do dia que eu nasci, dia 25 de dezembro, aí meu pai, ele e os amigos, né, assim, chegaram ao seguinte consenso: já que o Natal era um dia lindo, esse é o motivo do meu nome, né? Eu sou o único desse nome. Aprove a Deus nos trazer em segurança, né, estar aqui, e foi de bom grado, né, quando o pastor Renato me procurou, ali no Congresso de Mulheres, e também o pastor Léo afirmando esse momento de poder estar aqui. Para mim é uma honra poder servir as nossas igrejas, a Igreja do Brasil para Cristo, ali em Nápoles, né? Até então o pastor João e agora o pastor Cláudio, o pastor Márcia, estão ali, então já fica um abraço para vocês. E dentro do Ministério do Brasil para Cristo, eu também trabalho na área de missões, evangelismo, aí às vezes quando a gente vê as igrejas, os pastores falam assim, nossa, só tem um ano que a gente está caminhando, não sei o quê. Eu sempre penso, eu falo, uau, que oportunidade fantástica de consolidar o povo, e não só isso, um povo que vai avançar e conquistar famílias, pessoas nesse lugar através da mensagem do Evangelho. Só que para isso acontecer, queridos e queridas, nessa tarde, nessa rede de mulheres, né, mas tem homens aqui, se bem que geralmente eu sinto muita falta. Nós estamos em minoria, cara, nós estamos trabalhando pouco. Estamos orando pouco, eu acho. Estamos evangelizando pouco para os nossos brothers. Estamos precisando fazer mais resenha, sabe? Aquela que você chama o cara assim, não, bora passar lá em casa, churrasquinho, não sei o quê. E aí parece que não vai ter a gente é nada, né? Mas vai dar coquinha, vai ter
Aí gelada lá na vida. E aquela desenho maravilhosa. Tem Jaqueline, vou lá pregar para o cara. Não. Você vai ser a pregação que ele está vendo. Porque, quem de nós, queridos e queridas, nem crente, nunca leu a Bíblia como deveria ler. Aí você espera que o seu amigo comum esteja lendo a Bíblia? Não. Quem é do mundo, ele lê a minha e a sua Bíblia. Quando Paulo diz que nós somos cartas escritas para que o mundo leia. Nós temos esse desafio. É de chamar a galera para a resenha, a galera lá no futebol, entendeu? Porque tem um mistério. Porque, irmãs, eu glorifico a Deus pela vida de vocês, mas é um cara sério. Na maioria das igrejas tem mais mulher, rapaz. Não vai na oração, tanto é que comumente você fala das irmãs de oração. Porque é verdade, vocês oram. E glória a Deus por isso. Porque se não fosse a oração de vocês, muitos de nós não estaríamos de pé. Nós não estaríamos sendo sustentados. Mas, homens, deixa eu falar um negócio. Não deveria ser assim. Nós temos que ser a pessoa que mais ora dentro da nossa casa. Para que esse, apesar de essa mulher. Não, você tem que orar, inclusive por ela. Porque, para aquelas que o marido não estão aqui, tá, irmão? Para as que estão aqui, deixa em off. Mas para aquelas que os esposos estão aqui. Você gostaria, sabe, assim, sei lá, você acorda na madrugada, o esposo está lá de joelho, ali ao redor da sua cama, intercedendo pela sua casa. Em alguma situação, seu esposo está lá contigo e fala, não, amor, vamos orar. O que a palavra de Deus diz sobre esse filho? Então, senhores, nós que estamos aqui precisamos rever algumas coisinhas nesse sentido, porque a mulherada está demais. E glória a Deus por isso. E se não fossem vocês, mais filhos estariam perdidos. Se não fossem vocês, muitos lugares de adoração, muitos lugares de evangelismo, muitos lugares de cuidado, de acolhimento, não estariam acontecendo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E vamos trabalhar então. Porque hoje o tema proposto é sobre consciência emocional. Fala assim, consciência e emoção cristã. Porque às vezes nós cristãos, nós vivemos como se fôssemos já seres 100% espirituais. E como somos 100% espirituais, pastor? A gente pensa, eu não preciso dessa coisa. Eu precisar passar por psicólogo. E cada um, olha, eu sou psicólogo. E eu lido com pastores do tempo, pastores e líderes. E ajudar esses pastores e líderes a entender, né, que aí você fala assim, homem de Deus, mulher de Deus. Ainda é homem, ainda é mulher. Ainda está nessa terra, ainda come feijão, ainda sofre as mazelas dessa terra. Nós oramos e buscamos e lutamos para que um dia, quando o meu e o seu nome for chamado, aí sim, nós venceremos sobre essas coisas. Nós teremos a vitória plena sobre cada uma dessas coisas. Mas até lá, é possível. É possível que a gente sofra as mazelas dessa terra. Assim como, às vezes, a gente sofre um impacto das decisões políticas, sofremos impactos de decisões financeiras, sofremos impactos, né, de um acidente, sofremos impactos de uma doença física, hipertensão, diabetes, dor de cabeça, uma infecção no dente. Por exemplo, você acha que Deus fez o seu dente para poder estragar e doer? Sim ou não? Não. E como é que esse dente não vai estragar e doer? Hã? E essa responsabilidade é de Deus? Meu dente está orando, meu dente está doendo, vou orar.
Vou orar para que o anjo meia-noite, quando eu esquecer de escovar o dente, o anjo chega no redor da minha cama e diga: meu filho, acorde para escovar o dente, e a passa já está até na escova, está aqui. Hã? Às vezes a gente pensa que algo assim vai acontecer. E se acontecer, deixa eu te falar, vai ficar mais mal acostumado mesmo. Infelizmente, desde a queda lá no Éden, onde a natureza do homem foi corrompida, que às vezes as pessoas falam assim: eu não entendo. Porque tudo que Deus criou é bom. Então, por que tem doenças? Por que tem guerras? Por que tem isso? Por que tem aquilo? Porque o coração do homem se perdeu lá no Éden. Mas Deus, por sua misericórdia, estabelece em Jesus Cristo esse ponto de reencontro, para que o homem possa novamente caminhar com Deus. Mas, assim como esse dente estragado, você acha que Deus vai te obrigar a escovar o dente? Você acha que Deus vai obrigar o povo a andar com o seu filho? Ainda é uma decisão. Mas já viu que você vai falar sobre as questões emocionais? Não, mas é porque eu preciso que você também faça uma separação de uma coisa e outra. A Bíblia vai nos dizer que nós somos corpo, alma e espírito. Nós vamos trabalhar na dimensão alma. Beleza? E a alma, embora seja metafísico, né, é aquilo que a gente não pode ver, tem que pegar, que diz da nossa personalidade, do nosso caráter, sabe, da nossa história, tudo aquilo que fizeram conosco, fizeram de nós, ou a forma que nós recebemos o que a Bíblia nos ofereceu e reagimos a isso, guardamos isso, todo esse arquivo dentro de você que faz você ser você, isso é alma. Entendeu? Isso é alma. Não estamos falando do espírito. Se fôssemos um celular, eu poderia dizer algo mais ou menos assim para você. Essa capinha é a carcaça. Está aqui. Os aplicativos, as aplicações do seu celular é a alma. Tanto é que o seu celular funciona diferente do teu. Aí a gente tem o mesmo aparelho, o mesmo poder de entrar no mesmo dia. Depois de algum tempo de uso, você vai olhar um e outro diferente, porque você gosta de determinado aplicativo e de repente eu não uso. Você acessa determinado conteúdo que é diferente do que eu acesso. Aí logo o seu celular, quando você abre o seu Google, o seu YouTube, as propagandas, os tipos de vídeo que vai aparecer para você é diferente do que para mim. Porque tem um programinha que vai ver a forma que você age com o celular e vai fazendo com que é mais parecido com você. Então tudo isso é alma. Carcaça, corpo. Programação, áudio. Mas se não tiver energia nesse negócio, funciona? Dá para usar? Espírito. A parte que vem do Senhor. Entendeu mais ou menos? Mas já a Bíblia diz que, embora a carne seja fraca, o Espírito está sempre pronto. É verdade. Porque a Bíblia disse, mas foi um cientista tal disse tal coisa. E a Bíblia disse tal coisa. Eu continuo com a Bíblia. Se a Bíblia disser que Jonas engoliu o grande peixe, do contrário, eu estou com ele. Entendeu? Então eu estou com a Bíblia. Mas a Bíblia é coerente em relação a essas questões. Mas então se o meu espírito está pronto, deixa eu te falar. Se o nosso espírito fosse uma Ferrari, homens gostam de carro. Um Jaguar, um Mustang, fala um carro muito bom, hein, meu irmão? Um carro top, você fala assim: ei, rapaz, um beijo no coração, chega mais descompassado. Ferrari dele. Não, você deve ter uma Ferrari, zero, sem nenhum defeito. Lá na sua garagem, a garagem é cor. A Ferrari, aqui é o espírito, está pronta. Mas não tem gasolina. Adianta? Aliás, não tem grana para poder pagar a gasolina. Adianta? Você não sabe dirigir. Adianta? A Ferrari está pronta, meu querido. Está à sua disposição. Mas algo em você, fora do prumo, vamos colocar assim, te desabilita a viver tudo que aquela Ferrari pode te propiciar.
Saúde mental é importante. Porque, embora o espírito esteja pronto para as coisas que são do Senhor, muitas vezes o meu adoecimento mental, emocional, eu estou preso em situações, eu estou preso em lembranças, eu estou preso em marcas, eu estou preso em um tipo de angústia que eu não sei determinar o que é. Isso pode ser tão grande que em algum momento eu sequer consigo estar em práticas espirituais. Porque o homem espiritual, ele é alimentado por oração, por vida com Deus, por leitura da palavra. Mas alguém adoecido, pode ser que em algum momento o adoecimento dele seja tanto que ele sequer consiga se relacionar com Deus. Porque nós vamos estar falando de adoecimentos mentais, mas você precisa entender que as doenças mentais, elas se tornam incapazes, elas são incapacitantes. Elas tiram a nossa capacidade emocional. A gente não consegue viver de forma plena aquilo que as nossas emoções podem nos oferecer. E alguém adoecido emocionalmente falando, ele não consegue ter noção dos seus limites, ele não consegue descrever aquilo que ele sente, ele não tem segurança nas situações, ele está sendo o tempo todo suportado por um sentimento que o impede de viver a vida normalmente. Mas não só isso, nos incapacita também na nossa forma de pensar, na nossa cognição, nosso juízo. Às vezes o pensamento está ali preso numa única coisa, o tempo inteiro, de forma repetitiva, ou em muitas coisas o tempo todo, ou são pensamentos que vêm e que são contrários, porque são pensamentos onde me inferiorizam, pensamentos que me destroem de alguma forma, que dizem que eu não sou capaz, que eu não dou conta, que não vai dar certo, que para mim só tem isso. Quer saber? É só isso aqui para você ver a vida. E automaticamente também é incapacitante nas relações, nos comportamentos relacionais. Por quê? Quando eu estou vivendo um sentimento que eu não consigo lidar, eu estou vivendo em pensamentos que eu não consigo lidar, em algum momento, para não expor ou me expor diante de outras pessoas, ou mesmo não colocar as pessoas que a gente fala assim, eu culpar as pessoas, porque elas não vão entender o que eu estou vivendo. A gente se cala, a gente se fecha, a gente se afasta, por causa de quem tem esse convívio de igreja. Cara, some das igrejas, some das reuniões, não dá mais o contato. Às vezes quando o pastor liga para trocar aquela ideia, né? E aí, meu querido, como é que você está? Aí ele, não, pastor, tô bom. E aí, minha irmã, como é que você está? Ah, pastor, tá bem. E aí é tão ruim, porque para quem está de fora, você acaba de levantar uma parede para que aquela pessoa possa poder te ajudar. Mas em nome de Jesus, nós somos igreja do Senhor. E em nosso meio não pode haver esse tipo de parede. Em nosso meio é necessário que haja confiança, que haja aliança, para que, quando você estiver mal, e você dá aquela resposta, de repente a missionária chegou lá e falou assim, irmã, a irmã, olha só a expressão toda. Minha irmã, estou bem. Você acha que essa pessoa realmente está bem? Só que ao invés de usarmos essa parede, a hora fala assim, minha irmã, vem cá, eu te conheço. E você não é essa pessoa. Você sempre foi assim, assado, mas eu tenho te percebido assim. Você está sumida, você não está conversando mais com ninguém, você está se afastando. Antes você tinha prazer nisso, naquilo, agora não tem. Não, me perdoe, mas você não está legal e eu percebo que você não está. Ou você não tem consciência disso, ou você está fugindo de enfrentar isso. Então, não, eu preciso entender o que está acontecendo. E tem situações que, meu irmão, orou, passou. Tem situações que orou e não passou, opa, aí talvez tenhamos alguma outra coisa.
Entende? E aí, nessas horas, é preciso se mover. E a gente precisa, então, trazer essa consciência. Eu vou correr aqui com vocês. Por que falar é importante? Tem um texto lá de Salmos, capítulo 32, versículos de 2 a 4. Tem aí? Salmo 32, versículos 3 e 4, aliás. Por que falar é importante? Falar é um passo para a cura. Eu lido com isso já há alguns anos, profissionalmente, como psicólogo, atendendo efetivamente desde 2015. E a fala tem um poder poderoso, a fala ela tem um poder gerador, ela pode gerar vida ou ela pode gerar morte. O Provérbios também nos ensina sobre. Mas lá em Salmos 32, 3 a 4. Enquanto eu me calei, pode ler alguém? Quando eu guardei silêncio, envelhecer os teus votos pelo meu dever de todos. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu rosto voltou a servidão de Deus. Olha só, enquanto eu me calei, ela me falando, os meus ossos se envelheciam dentro de mim. É como se eu sentisse uma fraqueza. O silêncio, né? Mas ali ele está falando de uma questão de pecado. Sim, a culpa estava presente dentro do processo. Davi estava falando de um processo de culpa que ele carregava. E essa culpa, enquanto ele se calou, ele guardou a culpa dentro de si. Aquilo que o deformava como pessoa, o resultado é esse. E aí eu gosto dessa expressão que ele usa. E o meu humor se tornou como sequidão de estio. Ou seja, já não havia mais humor em mim. As minhas emoções se calaram. Sequidão de estio, está falando dessa época, quando segue tudo que você anda aí. Aquilo que antes era verde, bonito, vivo. Agora você olha e só estou chapadão. Você olha e fala, meu Deus do céu. Eu lembro que eu passava no ano passado, sempre estava tudo verde. Agora está tudo seco, morto. E as pessoas estão chegando nesse lugar porque elas estão preferindo um silêncio. Ah, não. Aí algumas mentiras são plantadas em nossa mente. Não, porque não fica coisa do homem. É só ficar calado, meu irmão. Não fala para ninguém, tá? Guarda para você. É só você e Deus. Ficar. Sabe que não precisa falar? Jesus, todas as vezes em que ele foi chamado por alguém, ele era o próprio Deus encarnado, sim ou não? Sim. Quando as pessoas chegavam, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já houve uma atitude de buscar. Só que era interessante que Jesus, sendo Deus, ele poderia simplesmente dizer, não, meu filho, não precisa falar nada não. Está tudo certo, já sei. Fala nada. Está curado. Era assim que acontecia? Não. Jesus sempre vira para as pessoas e diz, o que queres que eu te faça. E outra oportunidade, use a sua boca e declare aquilo que você necessita. O Caleb Mundo diz, mas eu sou uma pessoa de fé. Sim, pessoas de fé precisam usar a sua boca e gerar aquilo que elas creem. Porque eu estou adoecido, eu posso gerar a minha cura de ali? Sim, pela palavra. Recorrendo aos meios que existem, se movendo. Aí Tiago vai dizer para você, mostre-me uma fé sem obras. E eu vou te mostrar a minha fé por aquilo que eu faço. Então, se eu creio que Deus, Ele vai abrir meios para me sarar, para me curar, sim, Ele abriu meios. Você tem profissionais, você tem lugares para procurar, você tem pastores do âmbito da igreja, você não está sozinho. Então, a hora de usar a fé e poder se mover nesse sentido e gerar por amor. Porque aí Jesus, ao orar, ele dizia, vai em paz, porque a sua fé te salvou. Aquilo que você declarou, crendo, pedindo socorro, aconteceu. Pode ir.
aquilo que você declarou. Porque com o meu coração eu creio, mas com a boca eu confesso da justiça. Amém? Mas por que a gente fala sobre isso na igreja? Lá em Provérbios, gente, tem um outro texto que eu acho fantástico. Por que a igreja tem que tratar sobre esses temas? Provérbios 23 vai dizer o seguinte. Aliás, Provérbios 23, 7 é outro, porque é o emocional aqui. 23, 7. Lá diz assim: aquilo que o homem pensa com a sua mente, ele é. Quais são os pensamentos que estão na sua cabeça? Quais são os pensamentos que estão ganhando forma na sua mente? Porque, senhores, os momentos de adoecimento, eles nos lançam nesses lugares, senhoras, onde os nossos pensamentos nos traem. E tudo aquilo que a gente ouve aqui, você começou ouvindo que você é amada, foi cantado você é especial, foi cantado Júnior Bé, foi ou não foi? Só que quando você assusta, talvez lá no seu momento de solitude, que você está sozinho, o pensamento é: não, você é a pior, ninguém olha para você, ninguém gosta de você, seus filhos não se importam com você. São todas palavras contrárias a essas. E aí, em algum momento, eu preciso falar: Senhor, aonde eu me agarro? Em quais palavras? Porque se eu me agarro nessas que destrói e ainda recorrer ao silêncio, infelizmente, o que pode estar sendo um momento, pode se tornar um adoecimento. Aí vem lá a questão do escovar o dente, sobre essa responsabilidade de perceber algo e se mover, antes que se torne algo pior. Antes que o meu estado piore. Porque de repente eu estou vivendo momentos assim. Mas se eu não cuidar, eu posso correr o risco agora de viver uma vida assim. E aí, esse texto de Provérbios, então, 23, 7 diz isso. Aquilo que pensa, ele é. Aquilo que a pessoa pensa, ela se torna. E é por isso que a gente precisa tomar cuidado com os pensamentos, que é uma dessas dimensões. Então, por que a igreja tem que falar sobre isso? Provérbios 24, de 11 a 14, irmão, vai estar dizendo assim: olha, livre aquele que está caminhando para a morte. Porque também não diz só de cuidar de mim, porque de repente eu estou bem. Eu não preciso estar nesse momento, porque eu estou bem. Ei, deixa eu te falar. Se eu amo ao ser novo, eu tenho que amar o meu próximo. Eu estou bem porque Deus tem me dado essa habilidade, Deus me deu mecanismos, ferramentas que eu uso para poder estar bem. Então, se você está bem, tem uma responsabilidade agora sobre você. Prestar atenção em quem está ao seu redor e cuidar de alguém. Porque o Evangelho não é sobre o quanto eu recebo. O Evangelho é sobre o quanto eu estou disposto a oferecer. Entende? Sabe qual é o momento que você vai viver muita coisa de Deus? Quando você começar a oferecer coisas de Deus. De repente você fala: minha casa precisa de um milagre. Sabe, talvez o momento que você vai viver mais milagre na sua casa, quando você começar a ir na casa de alguém que precisa mais do que você e declarar milagres sobre ele. É isso. Sabe qual é o momento que você vai estar melhor na sua vida emocional? Quando você, ao se perceber fortalecido, você começar a fortalecer alguém. Isso se aplica a tudo. É igual conhecimento. Sabe quando você tem melhor conhecimento sobre qualquer coisa? De repente você sabe fazer aquele biscoitinho como ninguém. Mas o seu nível na arte do biscoitinho vai melhorar quando você começar a reproduzir a receita e ensinar alguém a fazer. E quando você ensinar alguém, quando você for capaz de pegar uma coisa que você vive e reproduzir na vida de alguém, você vai se tornar uma autoridade daquilo que você faz. Olha que legal. Então, do mesmo modo, à medida que você se percebe bem, você precisa aprender a cuidar do outro. E esse texto diz, então, lá em Provérbios, que nós temos que salvar aqueles que estão caminhando para a morte.
E aí tem uma advertência dizendo: acaso você acha que aquele que pesa os corações, ele não saberá se você disser: ah, mas eu nem sabia. Ah, para que saber dessas coisas? Não, eu não quero me envolver. Deus está falando: opa, eu peço os corações e eu estou vendo. Você pode fazer o bem e está deixando de fazer. Então é por isso que a igreja precisa falar sobre isso. Mais alguns motivos, rapidamente, aqui para você entender. É porque isso é exercício do amor ao próximo. Quando Mateus 22, 39, nós temos o mandamento de amar ao Senhor e amar ao nosso próximo. Por que a igreja precisa falar sobre saúde mental? Porque isso é amar ao próximo. Esse aqui é um lugar de acolhimento, onde aqueles que estão feridos, aflitos, de todas as formas, aqueles que estão angustiados, eles entram por essa porta, e eles entrarão nessa porta, e eles precisarão ser abraçados, em todos os sentidos. Eles precisarão ser acalmados no seu espírito. Nós fazemos isso com oração, com amor, mas eles precisarão também estabelecer aliança, confiança, para poder ouvir conselhos e para poder ser direcionado quando necessitar, inclusive, e graças a Deus para isso, que vocês têm uma pastora que também tem conhecimento em área de saúde, consegue ter esse discernimento. Tem pastores com discernimento, porque há coisas que aqui é oração, mas tem coisas que aqui é conselho, mas tem coisas que aqui é intervenção médica, meu amigo. Cada coisa no seu lugar. E isso é amor ao próximo. Mas não só isso, queridos, por que a gente tem que fazer isso? A Bíblia nos orienta, lá em Romanos 12, 9, que o nosso amor, demonstrado pelo nosso irmão, não pode ser fingido. É resultado de quem ama de verdade. Se eu digo que amo, não adianta. Eu de conversinha. Ô, irmão, te amo. E às vezes ela só precisava de um momento de você sentar com ela, ouvi-la. Já mas você não dizer, não diga, só ouça. Depois que você ouvir, já mas ela estava chorando, chora junto, minha irmã. Chorou junto, segurou na mulher e falou assim: minha irmã, você nem por onde começar a resolver isso aí, e nem me conversa aqui, mas eu posso orar com você agora. Eu posso orar com você. Eu posso orar aqui com você, pega na mão dela, olha nos olhos dela, acalma ela e ora por ela. Entende? Porque às vezes a gente deixa de exercer o amor porque a gente acredita: porque eu não sei o que fazer. Sabe? Até porque quando nós somos amados, a gente percebe, sim ou não, quando alguém ama a gente de verdade ou quando alguém só nos suporta, quando alguém só nos tolera. Então, que o nosso amor na casa do Senhor não seja um amor fingido. Ainda, porque não tem como dizer que eu amo ao Senhor se eu não amo o meu irmão. Isso está lá em 1 João 4,20. Porque não, eu amo a Deus. Desculpa. Às vezes nós nos escondemos atrás dessa questão religiosa para não exercer o amor. Deixa eu te falar com uma fala desprovida de amor. Quando alguém está doente do nosso lado e você fala assim: mas não tem, nem ora. E se orasse como eu oro. Ei, calma. Você não sabe em que estágio ela está. Que levou ela a estar daquela forma. Sim, pode ser que naquele momento ela não consiga orar. E ela precisa que você ore com ela. Ou que você ore por ela. Porque isso te fala: não, isso é besteira, isso é frescura. Sabe esse camarada? Não, isso é frescura. Isso é besteira. Não é nada não. Acabei de receber uma mensagem aqui enquanto tudo começou. Uma colega de psicóloga falando de mais uma moça na cidade de Mineiros. Mineiros é uma cidade como universitária. O índice de morte entre estudantes é gigante. Inclusive, a pessoa que tirou a sua vida foi uma moça no final do curso. Há 6 anos. E a gente olha assim ainda na nossa sociedade.
médico, né? Mas, meu Deus, o médico está alguns degraus acima da maioria do resto dos mortais. Alguém que tem um saber tão útil para cuidar da saúde das pessoas. Mas que estão também adoecidos, angustiados e muitas vezes recorrendo só à medicação. Porque tem horas que, numa situação de adoecimento, como eu falei, tem a hora do abraço, a hora do conselho, a hora da oração, a hora da intervenção médica, mas dependendo da intervenção, tem a hora que tem o medicamento, mas tem a hora que você tem que fazer terapia, por exemplo. E o medicamento que foi prescrito pelo médico, você precisa seguir aquela prescrição. Porque as pessoas fazem o seguinte: o médico passa lá, tem a prescrição, de repente é para 6 meses. Aí ela começou a se sentir melhor. Aí fala assim: não, pastor, eu orei lá, assim, não estou me sentindo melhor. Não precisa mais não. E eu orei, eu tenho certeza. E, olha, deixa eu te falar. A tendência é o estado posterior se tornar pior do que o inicial. E você interrompeu. Ah, mas eu estava me sentindo bem. Certo, mas quando você se sentiu mal, geralmente está ligado a algum tipo de situação. Você tomou remédio. O remédio resolveu uma situação? Ou resolveu só o sintoma imediato? Porque nós fazemos isso. Se dá dor de cabeça, o que a gente faz? Remedinho para dor de cabeça. E às vezes nós estamos cometendo um crime contra nós mesmos. Porque eu estou com dor de cabeça, mas de repente eu estou sem óculos. Meu grau não está bacana. Se eu não estou lá no oculista, se eu fizer um novo exame, não rever a lente dos meus olhos, vai tentar ficar tomando remédio para dor de cabeça? Não. Eu estou com dor de cabeça, mas eu estou com infecção no meu corpo. Se eu tomar remédio para dor de cabeça, mas não for o médico identificar essa infecção e tratar, vai ter adiantado? Eu estou com dor de cabeça, mas de repente é porque você comeu uma coisa estragada. Se você continuar se alimentando com aquilo ali, e só tomando remédio para dor de cabeça, adianta? Não. Mas nós estamos fazendo isso com as nossas emoções. Às vezes eu não estou bem, eu não estou legal, minha mente não está legal, eu estou irritado, eu estou muito irritado, eu estou ansioso. Irmãs, parênteses. Para vocês, há algumas variações. Comumente, de forma sazonal, há um código no mês, onde vocês inevitavelmente vão apresentar variações. Geralmente você tem períodos, principalmente aquelas que estão em período fértil e tudo mais, e aquele período do mês que vocês passam mal. Linda, maravilhosa, esse óleo das coisas passam mal. Obrigado. Mas também tem aquela outra época do mês que tu se sente mal. E não adianta, porque o marido pode falar com o namorado, pode dizer assim: olha, você é linda, você é isso, você é aquilo. Mas você está mal, você está se sentindo feia, as roupas, aquela é a mesma roupa que você sempre usa, o outro se sentindo linda. Mas você está se sentindo feio, o cabelo, né? Você olha, o cabelo parece que está legal, né? Nunca chega lá, tem sempre alguma coisa fora. Olha, nesse caso, porque tem sim uma alteração, muitas vezes vinculadas a questões hormonais. Um período do mês onde você tem mais estrógeno liberado, e aí com isso você vai se sentir mais feminina, você vai se sentir mais linda, você vai se sentir ali mais pronta para um monte de coisa, embora você pode estar um pouco mais emocional, mais sensível. Automaticamente ele vai ser sensível também aos galanqueiros, às palavras, e tudo mais. E uma outra época, no mês, onde você vai ter a progesterona atuando. A progesterona já lança uma situação de timidez, de ficar mais quieta. E aí nessa época você vai respirar, não para nada. Pode acontecer. Para quem já passou nessa fase, você também tem que ficar de olho nas questões de menopausa, porque também trazem alterações extremamente importantes.
Você fala assim, eu devo estar com alguma coisa, porque hoje eu estou assim para matar. Eu estou olhando para Deus me dar graça. Se ele der força, eu quero um pescoço que ele passa na minha frente. Eu sei que acontece isso em algum lugar. Né, meus irmãos? Em algum lugar acontece isso. Não na sua casa, mas em lugares por aí acontece. De repente você experimenta vários humores, né, durante o dia. Começou bem sorridente, aí no meio do dia você está nervosa, no final do dia você está triste, você está chorosa, não sei o quê. Isso pode ser alterações hormonais. Já entrou na dúvida, é bom ir ao seu ginecologista, ao seu médico, procurar, né, para quem te acompanha. Eu não tenho hábito. É isso, irmão. Misericórdia, meu Deus. Você tem que ter o hábito. Sim, tem que fazer um acompanhamento periódico. Por motivo diverso, você precisa fazer isso. Por quê? Jami, você falou então que é só uma questão hormonal. Nesse caso, sim. E se não for? E outra coisa, você se torna mais propensa a partir daí, somado a acontecimentos da sua vida, somado a situações que você esteja vivendo nesse momento, agora você corre o risco de sim entrar num estágio, uma caminhada em direção a um adoecimento. Nesse Setembro Amarelo, você fala muito. Tem mais textos aqui para trazer para você, mas eu vou segurar. O Setembro Amarelo, ele tem essa prevenção ao suicídio e tudo mais, mas é porque é um negócio gigante. Imagina, é mais de 1 milhão de pessoas que tiram a própria vida. Desse número gigante de pessoas, é mais homens, senhores, do que mulheres. 4 vezes mais. 5. Dá 78%. A mais são homens. Isso significa, senhores, que a nossa saúde mental também não está boa. E mulher, como é que eu vou saber se o meu marido está com saúde, a saúde mental dele está boa ou não? Alguns sinais, senhores, que nós escondemos. Cara, irritabilidade. Está começando a ficar irritado acima da média. Até o cara que antes era manso, agora está estourando assim, do nada. Irritação. A falta de paciência com as coisas. Está ali mexendo, aí assim, ele está até na dele, mas ali a falta de paciência. Quando ele está quebrando, está desistindo, está chutando, faltando palavrão. Outra, senhoras, fiquem atentos. Porque o homem, nós não fomos treinados para falar nos nossos sentimentos. Pelo contrário, a gente foi desestimulado desde pequeno. Muitas vezes até pelas senhoras. Cuidado para criar o seu filho, para quem tem filho pequeno. O menino chora, a primeira coisa que a gente ouve é: cala a boca, você é homem, rapaz. Para de jogo. Só que essa informação no decorrer da vida, ela vai se transformando dentro de nós. E ela se torna algo mais ou menos assim: eu não posso dar sinal de fraqueza. E se eu falar sobre o que eu estou sentindo, eu sou fraco. Se eu chorar diante de uma situação, eu sou fraco. Se eu reclamar, eu sou fraco. E se eu for fraco lá na minha casa, que basicamente fraqueza para nós é esse ponto de não serei respeitado para nós homens. E se eu choro na minha casa, minha mulher não vai me respeitar. Mas, senhores, entendo esse choro, pelo amor de Deus também, tá? Então, você também, não está de berreiro, não. Não é isso, senhor. Se a situação está ruim, você tem a decência de sentar com a sua esposa e falar com ela, e se precisar chorar naquela situação, não tem problema não. Ainda mais se ela é crente, meu irmão. Deus colocou a mulher de Deus, intercessora que vai orar por você, rapaz. Então a gente tem que desarmar um pouco. Mas geralmente nós recorremos ao silêncio. Se está calado demais, porque, por exemplo, se o cara está com problema, não fica em cima não. Pelo amor de Deus, não fica em cima não. Porque se ficar em cima, vai em pé. Entendeu? Não faça isso. Questão de sabedoria. Você vai observar.
Quando o cara está normal, o que ele faz? Ele está com problema, ele chegou. Aí vai lá para o dele, no quartinho dele, no canto dele, vai ficar mais em silêncio. Ele resolveu, ele mais ou menos na cabeça dele o que ele tem que fazer e tudo mais. Ele consegue voltar. Quando ele volta, aí sim é a hora de conversar sobre aquilo. E mesmo assim, conversar sobre aquilo, sabedoria. Vocês são espertos. Vocês vão saber o jeitinho. Eu não sei, a minha esposa está aqui, né? Eu posso falar muita coisa, mas agora é o seguinte. Mesmo eu, psicólogo, essa coisa toda. Meu irmão, depende da coisa que ele não puder falar comigo, eu simplesmente vou me trancar. Se na minha cabeça eu entender que naquele momento, por exemplo, tem um tapete fora do lugar. Vamos falar, esse tapete está fora do lugar. Arruma lá, por favor. Show. Arrumou. Mas geralmente aí, ó, tá vendo? O tapete está aí, ó. Por quê? Tem a escrava aqui, né, para carregar. Tem a, né? Misericórdia. Ninguém presta atenção, eu estou nessa casa, me matando. Todo dia, né? Cedo, quando me tarde, e não sei o quê. O cara não sabe nem o que está acontecendo. Mas lá na sua casa não é assim. E nem na minha, graças a Deus. Glória a Deus. Né? E não acontece de tipo assim, arruma esse tapete aí. Porque assim, arruma esse tapete aí para o homem, cara. Você acabou de falar para ele, chuta esse tapete lá no meio da rua. Entendeu? Porque vai passar dentro de nós o negócio tipo assim, puxa, da minha mãe, rapaz, você tá louca. Mas não é assim. A gente pode não falar sobre isso. Mas dentro de nós está. Por quê? Porque vocês usam uma comunicação errada. Nós homens também não fomos ensinados a comunicar muitas coisas. Simples assim. É uma dificuldade que nós temos. Eu estou te dando caminhos. Então assim, se o cara olhar, por silêncio, mas depois conseguir, você fala, amor, se eu vi que você passou, você vai se preocupar com alguma coisa. O que foi? Aí você vai ver toda a expressão. Não é nada não. Opa, é alguma coisa, né? Até porque para vocês é diferente, né? Se vocês falam assim, não é nada não. É tudo. É tudo. Misericórdia. Daí a gente sofre. Amor, quer comer uma coisa. O que, amor? Sei nada, tanto faz. Aí você vai lá na pizzaria. Eu dei pizza. Ela falou, tanto faz. Né? Então assim, temos que passar por alguns processos. Mas agora, se esse cara, ele está recluso, além da reclusão, ele não está conseguindo se comunicar de forma alguma. Está vendo que ele está cada vez mais fechado, distante, opa, sinal de alerta. Se ele não consegue esse momento de ficar em silêncio, se organizar e agora falar sobre aquilo, sinal de alerta. Outra coisa que nós fazemos muito, senhores, eu estou falando isso porque vocês mulheres geralmente são mais atentas, e vocês ficam atentos aos companheiros de vocês, e por aí vai. Eu faço, coitado, sabe? Uma das coisas que nós fazemos que parece ser nobre, o cara se entope de serviço. O cara se entope de serviço. Porque é como se, para fugir de ter que falar sobre, fugir do olhar, fugir da presença, ele prefere se agarrar lá. E como ainda há essa dificuldade de lidar com, poxa, eu estou sofrendo, isso é fraqueza minha, então eu vou acabar comigo mesmo. Nem que seja trabalhando. São algumas curvas. Isso, eu falo para o cara cristão, porque vai surgir outras compulsões. Às vezes o cara vai recorrer a jogo, o cara vai recorrer a bebida, droga, pornografia, por aí vai. Outros modos, para poder virar uma situação. Vocês mulheres, geralmente,
vão estar muito afetadas. Toda a questão sentimental, irritabilidade, a falta de paciência que vai estar presente, ou a falta de ânimo, a falta de prazer de cuidar de você mesma ou das suas coisas, cuidar do outro que está ao redor. Sabe, aquele desânimo de morte, aquele dia que você fala, se eu pudesse entrar aqui no quarto e não ver ninguém, e isso começa a acontecer de forma constante. Sabe? Você não está conseguindo mais estar no meio de pessoas. Tem que começar a tomar cuidado. Se você começar a perceber que isso está constante, está atrapalhando as suas relações, está atrapalhando a sua vida conjugal, está atrapalhando a sua vida com os seus filhos, está atrapalhando a sua vida em comunidade, a sua relação, está atrapalhando a sua capacidade de produzir, porque saúde, quando a gente fala de saúde normal, a gente está falando de bem-estar do homem como um todo, bio, psicossocial, no seu corpo, na sua parte biológica, na sua parte psicológica e nas suas relações, naquilo que ele estabelece. E além de estar bem, na sua capacidade de si, em permanecer bem, na manutenção desse bem-estar. Mas quando a gente fala agora de saúde mental, uma boa saúde mental é quando o indivíduo tem a capacidade de, usando os recursos emocionais e cognitivos que ele tem, lidar com as situações estressantes do dia a dia, de forma a resolvê-las, consiga lidar com pessoas, ser produtivo e ainda vir a uma comunidade. Aí você tem alguém saudável, emocionalmente falando, mentalmente falando. Porque quando a gente fala lá no suicídio, gente, mata bastante gente. Eu falei que homens morrem mais. Só que sabe quem é que tenta mais? Mulheres. Aí investe a lógica. O retorno de mulheres, que são tentativas múltiplas. Geralmente o homem não tem tentativas múltiplas, porque ele acaba, assim, infelizmente, recorrendo a métodos muito letais, que não tem como fazer nada a respeito. A mulher, às vezes, as formas que elas acabam utilizando ainda permite que haja um socorro. Mas há muitas incidências. Recentemente, no atendimento, chegou uma moça, porque às vezes a gente fala assim, então, entendi, se a pessoa está mal cuidada, só eu tenho que cuidar mais. Às vezes tem máscaras. Tem pessoas que se escondem atrás justamente da aparência. Cara, imagina, chegou aquela moça linda, uma mulher ali na casa dos seus 30 e poucos anos, muito bonita, muito bem trajada, extremamente bem maquiada. Só que aí você via que alguém fez todos os procedimentos possíveis. O chectomia, o preenchimento labial para ficar com a boquinha da Angelina Jolie, né? A sobrancelha feita de lente, aquelas unhonas grandonas assim de gel, né? Os cílios assim, balançando, chega, estava um vento assim na hora, o cabelo, uau! Um perfume, que eu já tinha percebido a presença no espaço muito antes de vê-la. Quando eu estava atendendo muito paciente, eu falei, rapaz, chegou algo muito cheiroso dele. O jeito tá fora. Quando ela chegou na minha sala, eu tive que ligar para o ventilador. Nossa, está calor aqui, né? Mas porque estava assim, muito perfumado, muitas joias, muita feita na vaca, toda esculpida, com a sacolinha na mão. A hora que ela fez o barulho da sacolinha, que eu olhei assim, eu falei, mas te dá um olho para ela assim, eu falei, o que é isso? Peguei a sacolinha na mão, um monte de medicação, em doses cavalares. Eu falei, minha filha, vem cá, quantos suicídios? Quantas tentativas de suicídio? Ela sim, na frente dos filhos pequenos. Muitas ela tentou tirar a vida, outras vezes de ser socorrida, levada às pressas. E ela vive na vida dela a questão, então, da depressão. Porque hoje, basicamente, porque embora você tenha assim, uma gama de transtornos, muitos tipos de transtornos, mas quando nós falamos de transtornos mentais, o carro-chefe, nós temos depressão e ansiedade. E inclusive vai estar presente, ou pode ser iniciada ou potencializada
por outros transtornos. E pode surgir também, ainda que não exista, digamos, uma causa anterior. Ela pode surgir em algum momento da vida, a partir de situações. Porque hoje a gente está vendo, inclusive, aos sintomas depressivos ou sintomas ansiosos. E alguém que diz sintomas depressivos, não necessariamente tem depressão, a depressão maior. Ela pode estar vivendo um momento da vida dela que, se você trabalhar nessas outras coisas, ela consegue superar isso aqui. Entendeu? Mas, e na luta? Na luta, eu vou buscar a cura. Não vou correr o risco. Pode ser algo mais leve? Pode ser, mas pode não ser. Até porque o estado pior, ele vai escalando. Ele começa pequeno mesmo. Mas a vivência constante leva a pessoa para esse lugar. Só que para falar sobre isso, eu vou ser rápido, porque a gente vai para perguntas. E aí nas perguntas a gente vai implementando o tempo. Eu quero que você se coloque de pé. Porque é muito engraçado que quando a gente fala sobre esses temas de modo meramente técnico, que não é o nosso caso aqui, nas empresas, as pessoas elas conseguem ir do começo ao fim. Mas na igreja pastoral, eu percebi que quando nós começamos a falar sobre essa temática, 20 minutos, 30 minutos, as pessoas estão aéreas, perdidas, peso dentro do lugar. Porque entendendo também nessa dimensão espiritual, que você precisa entender isso. Nós estamos falando de um adoecimento humano, da alma humana, da história, da caminhada, mas com desdobramentos físicos, que vai alterar o funcionamento neuropsicológico. A máquina vai funcionar diferente, o corpo vai ter resultado, sim, nós estamos falando disso. Mas nós não podemos ignorar que existe um inimigo que nas suas muitas artimanhas, ele ainda pode potencializar isso por meio de situações, te prendendo num estado que você não precisa estar, porque tem saída dele, desse estado. E muitas vezes o trabalho dele é justamente colocar em sua mente que não há saída. Existe saída desse lugar para que você viva. Então coloca a mão na sua cabeça, por favor. Coloca a mão sobre a sua cabeça e outra mão no seu coração. Você vai falar assim: Senhor, em nome de Jesus, eu entro na sua presença e dou uma palavra de ordem aos meus pensamentos. Senhor, seja o guarda da minha mente nesse momento. E digo a toda perturbação, a toda distração, a toda forma de concentração, aquilo que impede eu absorver a informação, eu dou uma palavra de ordem. Em nome de Jesus, sai. Que a minha mente esteja hábil, treinada, apta a compreender as verdades dessa verdade. Para que a minha mente, quando for atacada por algum motivo, tenha recursos para se levantar e se posicionar. Senhor, ora pelos meus sentimentos. Senhor, que o meu coração esteja guardado no Senhor agora. As minhas emoções, que todo sentimento que me destrói, que me limita, que me angustia, que me aperta, em nome de Jesus, eu digo: saia, e que o meu coração, de fato, seja fonte de vida, de alegria, de esperança, de amor,
de realizações, de acolhimento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu sei. Porque a gente, você precisa entender, a palavra do Senhor vai dizer lá em Provérbios 24 que de tudo que a gente tem que guardar, nós temos que guardar o nosso, porque dele procede a saída da vida. E também na Filipenses, capítulo 4:8, Paulo vai dizer assim: irmãos, guarde a sua mente. Para tudo que é bom, tudo que tem alguma fama, se tem a nobreza, se tem louvor, pensem nessas coisas. Guarde o pensamento de vocês. Porque, tanto na depressão quanto na ansiedade, nós somos atacados na nossa mente, nós somos atacados nas nossas emoções e nós somos atacados nas questões comportamentais, de forma diferente. Na depressão, nos pensamentos, você vai ser atacado com pensamentos autodestrutivos, de desistência, de fim, de que não tem mais jeito, não tem mais saída. Para todo lado que eu olho, eu não vejo solução. Tanto que no modo experimental, quando a gente está estudando lá, em análise do comportamento, tem a caixinha lá com um ratinho, que a gente vai treinar esse rato. A gente treina ele fazer um monte de coisa. São contingências. E aí a gente treina ele a pedir comida, a pedir água, a reconhecer a parte de sons, de luz. Daí ele faz um monte de coisas. Ele vai a gente exatamente a forma que nós treinarmos ele. Porque é uma forma de representar as situações da vida. E basicamente é isso. Nós seres humanos, nós somos treinados a partir das relações, que a gente vai aprender. E o modo experimental para a depressão é o chamado de desamparo aprendido. Por quê? Você pega o ratinho, depois que você ensinou ele a beber água, a reagir com tudo, a fazer as coisas com ele, aí você começa agora a cortar. Ele vai tomar água, você dá um choque nele. Ele vai comer, você dá um choque nele. Ele vai fazer a pneumonia, você choque nele. Ele vai pedir comida, choque nele. Ele vai pedir água, choque. Acende a luzinha, choque. Ele come, choque. Ele anda devagar, choque. Aí ele vai tentando nele. Aí ele vai de um lado para o outro. Aí toda vez que ele chegar de um lado, você choque nele. Aí ele vai vendo que ele não vai mais para aquele lado, ele vai ficar só de um lado, vai para a caixinha. Aí ele fica indo para frente e para trás. Se ele for para frente, você choca nele. Ele vai indo até ele ficar no quadradinho. Aí você fica de outro. Qualquer movimento que ele fez, para se gostar, você choque nele, qualquer coisa. Chega um momento que o rato fica quieto. Só respirar a respiração dele quietinho. E ele vai ficar assim até morrer. Ele morre de fome, ele morre de sede. Vai ser desde morrer. Porque, de repente, alguém que está nessa situação, está no lugar desse ratinho. Fala, rapaz, tudo que eu fiz está errado. Eu tentei aqui, choque, deu errado. Eu busquei socorro, choque, deu errado. Eu pedi ajuda, mas de repente você pediu ajuda para quem não podia te ajudar e não da forma que você queria que ela te ajudasse. Só que a sua cabeça não consegue ponderar sobre. Porque vai limitando a visão sobre as coisas. E aí chega um momento que a pessoa começa a pensar agora, então só que resta a morte. Os pensamentos sendo atacados. Das emoções ao comportamento. Muitas vezes tristeza está presente, mas às vezes você tem a irritação presente, ou às vezes o não sentir. É como se a vida fosse preto e branco. Nada faz sentido, nada tem gosto, nada tem sabor, nada é bom. Não me dá vontade de mais nada. Não dá vontade de conversar com ninguém, abraçar ninguém. O que era antes você gostava, você não gosta mais. E uma tristeza, uma angústia que você não sabe onde vem. Só perda. E isso já está com você há meses. Já tem mais de um mês, você está nessa situação de forma constante. Opa, peraí. Cuidado. Cuidado. Há uma desmotivação de tudo.
Antes você era animado, nas suas atitudes, comportamentos. Você era a primeira a chegar, e não sei o quê. Hoje, mas tudo bem, agora. Faz, a carta que você gostava de arrumar, não arruma mais. Sabe, o sorriso que você dava, você não sorri mais. Seus comportamentos sendo. Aí você tem distúrbios de sono, ou não consegue mais dormir, está cansado. Você quer dormir, mas não consegue dormir, é despertado muitas vezes, ou o contrário, você dorme demais da noite. Se você pudesse, porque assim, começa a inverter. À noite você está passando boa parte da acordar, e durante o dia, se você pudesse, dormir o dia todo. Só para o dia passar logo, você não tem que lidar com o dia, sem força, sem ânimo. Já na ansiedade, já não. Aí você já tem um estado agora de medo e de angústia. E sempre são previsões desastrosas. É uma expectativa de alguma coisa que eu não sei o que é, mas que me deixa angustiado. E minha cabeça começa a ser tomada de todo pensamento. Eu começo a fazer muita coisa ao mesmo tempo e nunca termino nada, mas termino meu dia extremamente cansado, como se tivesse feito tudo. Já começa o meu dia assim, ai meu Deus, essa semana tem isso, aquilo para fazer, não sei o que e tudo mais. Termina a semana, você não fez nada. Estava previsto para você fazer, mas está esgotado, como se tivesse feito tudo e mais um pouco. E agora, o que é pior? Se culpando, porque não fez. Se sentindo mal, porque não fez. Eu devia ter feito, mas também não deu conta, também não sei o quê. E sempre começa com aquele pensamento, uma ideia. Uma ideia que bate na sua mente, dizendo assim, não é para você. De repente, lá na sua empresa, você corre o risco de ser, promovida, ter uma nova função que está até para você. Você tem um perfil e tudo mais. Aí o seu chefe fala assim, olha, estou pensando em você. Aí ao invés de você se alegrar, você vai se angustiar, meu Deus, mas não estou bom. Porque você quer dar uma melhor forma, né? E aí você começa a pintar cenários aonde sempre dá errado para você. O cara vai fazer um negócio, hoje faz um negócio, aí não dorme, e fica agoniado, e agonia todo mundo, estressa todo mundo. E aí a mente está acelerada com muitas coisas, e aí começa a gerar um tipo de angústia. Aí a insônia, nesse caso, é porque o cérebro não desliga. A insônia vem mais porque a cabeça está cheia de coisa, está martelando um monte de pensamento. E esses pensamentos estão vindo, e aí eles vão gerar agora um tipo de sensação em mim. No meu corpo, o coração vai disparar, porque eu estou com medo dessa situação que eu não sei como é que eu vou resolver. Aí o nosso corpo começa a liberar expressões. Aí o coração dispara. O coração, meu Deus, não abre essa janela aqui, não. Amor, abre a janela. Aperto. Não estou sabendo, eu acho que eu estou tendo fardo. Está tendo cãibra, da câimbra com ligamento na mão. Não, é fardo mesmo. Não tem jeito não, vou morrer. E começa a batedeira, suor frio pelo corpo, tem gente que as pernas vão embora no processo, e às vezes você está no meio de um ataque de pânico, um ataque de ansiedade. Parece que vai morrer, mas deixa eu falar um negócio. Não vai. Se você parar, ponderar, peraí, eu acho que eu estou tendo um ataque de pânico. E ao invés de ficar, ai meu Deus, está vendo melhor, vou morrer. O pensamento de alguém é terrível. Esses dias conversando com um rapaz, ele falou o seguinte: ele comeu um bolinho de bacalhau. Ele comeu um bolinho de bacalhau, aí no meio do caminho ele sentiu o gosto do peixe, lembrou, falou, bolinho gostoso, né? Aí ele disse, meu Deus, mas era bacalhau ou era baiacu? Surgem pensamentos malucos. O pensamento vem na mente dele e pergunta isso. Vem cá, você comeu o pensamento, você comeu mesmo, bolinho de bacalhau ou de baiacu? Aí ele falou, meu Deus,
É mesmo, porque se for baiacu é venenoso. E vocês não preparam do jeito certo, vendendo, então posso ter uma crise. Será que eu sou alérgico? Meu pai, se eu for alérgico, eu vou dar um troço aqui nesse ônibus, ninguém vai para salvar. E aí ele começou a ter uma crise que teve que parar o ônibus. Porque ele começou a ter uma crise, como se fosse hipoalérgica, sem ter alergia, pensando que era baiacu, mas ele comeu pão de bacalhau. A cabeça vai transformando um pequeno medo, uma pequena insegurança. Ai, meu Deus, aquele menino está indo trabalhar. Ai, tem que estudar a primeira vez longe de casa. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus, meu menino. Ai, ei, calma. Quantos meninos não estão indo todos os dias? Mas é tomado ao ponto de perder a capacidade de pensar. E aí é ruim, porque vem um desgaste muito grande. Porque como você está o tempo todo ligado, o cérebro está ligado, porque tem muita adrenalina, muito cortisol, que são estressores, noradrenalina trabalhando dentro de você. Você está ligado o tempo todo. Chega um momento que as suas forças se acabam. Aí tem uns momentos que dá aquele estado de morte, aquele cansaço de morte em você. Ele está nessa situação. Corre para o outro lado, na tremedeira. Aí meus sentimentos de impotência, de eu não consigo, eu sou inútil mesmo, eu sou um fracasso, não dou conta, eu sou pior que todo mundo. Porque a mente ficou tomada. Enquanto na depressão te arrasta, te lhe deixa mais mórbido, angustiado, e às vezes tanto uma outra você vai ter distúrbios alimentares. Na depressão, como ter uma sensação de falta. Aí tem gente que começa a tentar preencher essa falta com comida, aí começa a engordar demais. Aí tem outros que, como ele não tem prazer em nada, na angústia, como nem a comida desce, aí começa a emagrecer demais. Cuidado. Aquele que não falava agora fala demais, ou aquele que falava agora não fala nada. Tem mudanças comportamentais muito acentuadas. Cuidado, tem alguma coisa para cuidar. E essa pessoa está precisando do nosso amor. Ela não está precisando que a gente aponte o dedo e fale assim: você não me falou nada. Não, mas também eu pedi dela lá. Não, menos disso, por gentileza. Mais atenção, mais amor, porque dentro de nós há uma alma que precisa ser cuidada. E o Senhor me trouxe aqui nessa casa para poder te lembrar disso. E não tem problema nenhum, mas já eu sou uma mulher de Deus, deixa eu falar, para fechar esse momento, e aí a gente parte para perguntas, caso vocês tenham. E tem muita coisa. Elias, sabe, aquele que orou, e a chuva falou, orou e a chuva voltou a descer sobre a terra 3 anos depois. Aquele que orou e Deus mandou o fogo do céu ao ponto de pegar um sacrifício cheio de água e... Já ouviu falar dessas histórias? Elias, homem de Deus, sim ou não? Sim. Que maravilha, bom. Elias aqui, eu, meu Jesus. Lá embaixo. Só que esse mesmo Elias, depois desse feito grandioso, lá do fogo, do galho, de enfrentar 400 homens, profetas de Baal, não, acaba com todo mundo. Paulo, nós pentecostais amamos, e o fogo caiu. Esse mesmo homem, cheio do Espírito de Deus, no dia seguinte, ele recebeu um mensageiro. E uma mensagem que impregnou na sua mente e desceu para o seu coração. Uma mensagem de morte. E ele teve medo. Pensamento que gerou um sentimento de medo. E não só de medo, ele entrou em pânico, ele fugiu. Ao fugir, ele se isola. Ele pega um rapaz que andava com ele, o seu discípulo, o Geazi, deixa ele numa cidade, e ele então agora se afastou de quem poderia estar ao seu lado para ajudar.
E não só isso, ele agora desceu para o deserto. Ele se isolou de tudo. Porque a palavra foi: olha, você vai morrer. Primeiro vez que você matou, amanhã você vai morrer. Rapaz, peraí, o cara enfrentou 400 homens. Não era uma coisa que eu falasse: pá, morreu o quê? Rapaz, vai morrer tudo. Não era. É o que Deus. Mas ele foi no momento, e naquele momento, na sua humanidade, ele foi afetado. Só que ele não deixou de ser homem de Deus por isso. Lá no deserto, ele fugiu. Quando ele está lá, ele entra no estado onde as forças dele se acabam. Cara, aqui já tem mais de 5 características diagnósticas para poder falar. Estava em depressão. Estava um desgaste emocional mínimo. Porque às vezes a gente não tem a questão da temporalidade ali presente. Mas ele chegou em um nível de desgaste emocional gigante. E aí, quando ele está lá, ele fica disposto e acaba as contas. Ao ponto de se deitar numa pedra. E aí, quando ele deita lá, sabe que esse mesmo homem que fez fogo do céu descer, pela sua oração, sabe o que ele começa agora a dizer? Senhor, me mata. Eu quero morrer. Pensamento suicida. Pensamento de morte. Cara, se até Elias, desculpa, eu e você, que não vimos nenhuma dessas coisas, eu acho que está na hora da gente repensar. E o negócio é tão feio, eu comecei falando que se a minha vida emocional não está bem, pode inclusive afetar a minha questão espiritual. Eu falei para você que se um anjo viesse botar a escova de dente para você escovar seu dente, você ia ficar mal acostumado, ao invés de ter terror. Elias, ele está lá nessa situação, um anjo vem, prepara a comida para ele, acorda ele, alimenta ele, dá uma palavra de ânimo para ele. O que você faria se fosse você? Eu nem me arrisco, porque Elias, o que ele fez foi continuar prostrado. Esse é o nível da situação emocional dele naquele momento. Por que eu estou falando isso, Jeremy? Porque a gente tem que sair desse lugar. E acreditamos que somos quase anjos. Estamos isentos dessas situações. Ou que não vou falar isso para a pastora, não, tem um pastor. Por que eles vão pensar de mim? Deixa eu te falar. Conhecendo os seus pastores há mais ou menos um ano, eles conhecem. Estamos um pouco próximo a eles, conversando. Uma coisa que eu sei que eles fariam a seu respeito é: eles te amaram no processo. Se você chamá-los para conversar com o pastor, vai em casa. Ou o pastor pode marcar um momento para conversar. A primeira coisa que eu sei que vocês vão receber é amor. É atenção. Não vai faltar um conselho. Não vai faltar uma oração. E não vai faltar direcionamento da sua vida. Porque você está na casa do Senhor. E esse lugar é o lugar de cura. Amém? Se coloca de pé. Senhor, tem muitas coisas a esse respeito, Pai. Mas eu quero orar pelas minhas irmãs, os meus irmãos e senhores, para que eles entendam que há uma realidade aí fora, Senhor, uma realidade que muitas vezes sonda as nossas casas, ou muitas vezes está dentro de nós, tomando a nossa mente, tomando o nosso coração. Mas, Pai, em o nome de Jesus, nós não queremos nos acovardar diante dessas situações. Ao nos perceber, Pai, precisando de ajuda, de socorro, de amparo, que sejamos como aquele homem, Pai, que aceitou a ajuda dos seus amigos, que o desceram pelo telhado, numa situação tão complexa, porque às vezes nós temos medo de sermos expostos. E ele foi exposto mais para a cura. E o Senhor ali, Pai, se compareceu dele. Deus, que sejamos como esse homem, Pai, que com humildade ajuda, aceita a ajuda daqueles que estendem a mão para as nossas vidas, Pai, para que possamos caminhar em direção à cura. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, para que o seu povo, Senhor, seja poupado, Deus, e aqueles que estão sejam livres dessas situações. Para aqueles que não veem saídas, eles entendam. Há saídas, o Senhor proporcionou meios
O Senhor capacitou pessoas, Pai. O Senhor capacitou, Pai, pessoas que estudaram, que perceberam situações e que estão aptas a auxiliar nessas dimensões da vida, Senhor. Deus, traga a humildade, Senhor Deus amado, e a consciência para cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Pode sentar. Aí eu quero só que você pense sobre ela. Só pense. Não precisa me responder não, tá? Mais ou menos como é que está para você e como é que está para as pessoas ao seu redor, para a sua família, as pessoas do seu convívio. Por quê? Você tem algumas situações que elas possibilitam, ou seja, elas abrem margem para que transtornos mentais diversos apareçam. Adoecimento mental aconteça. Assim como há situações que ajudam a pessoa a estar numa situação onde ela, ou ela se previne, ou ela consegue enfrentar a situação. Vamos lá. Situações que aumentam a possibilidade de adoecimento. Só pensa. Você está vivendo estressado demais? Está sob pressão demais? Pressão o tempo todo. Lá no trabalho. Pressão o tempo todo em casa, no casamento, nas relações. Pressão o tempo todo da sua autocobrança. Porque você objetiva coisas, mas aí você está se cobrando em um nível que aquilo está te destruindo. Você está se isolando? Está evitando estar perto das pessoas, sabe assim, e sofrendo tudo sozinho, está lá, na sua. Você está perdendo prazer nas coisas, perdendo a alegria nas coisas, perdendo satisfação nas coisas. As coisas que você gostava, você não gosta mais. Às vezes já era bater papo, você não gosta mais. Às vezes era preparar uma comida gostosa, você já faz mais questão. Trabalha com esse mexidão, por causa da Europa, qualquer jeito. Você tem mais prazer de preparar uma mesa, para sentar com a sua família. Você não tem mais prazer de fazer aquela fornada de biscoito, ou de bolo maravilhosa, fazer aquele cafezinho. Você perdeu prazer, gente, com essas coisas. Seu sono, como é que está? Você está tendo dificuldade para dormir? Está acordando mais de madrugada, acordando meio da noite? Ou você está cansado, mas já é 11 horas, meia-noite, 1 hora, você não está conseguindo dormir, e aí outro dia você sofre, porque vem aquele sonão estranho, atrapalha a sua concentração, atrapalha seu desempenho. Como é que está seu sono? Ou você está fazendo exercício, uma caminhadinha, de vez em quando, alongamento, está cuidando do seu corpo. Porque assim, a ausência do autocuidado também deseja para o pessoal. Eu fui dar uma corridinha esses dias, eu falei, meu Deus, vai morrer. Eu falei, não, mas o que é isso? Aí eu comecei a ficar mal, sabe que sentido? Rapaz, você fica bem, eu com 110 quilos, cara, eu corria 10, 15 km, lutava, no Muay Thai, não sei o quê. Pé de bola, e pode ficar corrigir daquele não tá, estava dando os golpes para fora. Aí eu falei, nossa, eu estou acabado mesmo. Aí bate esse pensamento, sabe? Nossa, eu estou acabado, estou velho, com 37 anos. Eu falei, não, estou velho demais. Não, então vou tomar banho, não sei o quê. Mas sendo que isso é um pensamento de desistência. Pelo contrário, ok. Eu tenho que começar a caminhar, acordar, fazer exercício, melhorar a questão cardiovascular, força, para ir aos poucos, para ir retomando, perder peso. Como é que é a sua alimentação? Porque tem tipos de alimentação que propiciam o mal-estar. Você come frituras demais, gordura demais, açúcar demais, massa demais. Cara, não é legal? Você tem que começar a comer, por exemplo, eu sou uma pessoa de banana de manhã. Ela é uma boa, ela é o nível de serotonina, que deixa melhor. Alimentação mais leve, para você dormir mais de boa, dormir bem. Tem alimentos que ajudam. O seu corpo nutrólogo vai poder te orientar sobre isso, nutricionista, lá no PCE, tem tudo isso aí.
Você usa demais tela, celular demais, televisão demais, vai dormir, é a última coisa que você vê e a primeira que você vê. Ó, detalhe, a tela, sem falar do conteúdo, só o tipo de iluminação, ali à noite, você tem quarto, fica aquele negócio da cara, aquilo estressa todo o sistema nervoso central, que é a parte do nosso cérebro, que recebe todas as informações, organiza, é igual um protocolo, organiza e redistribui as tarefas. Aí imagina essa parte que deve estar boa, aí ela agora está estressada, fazendo de qualquer jeito. É por isso que está tudo desorganizado em você. E não só isso, estressa uma outra parte, chamada sistema autônomo reticular, que é o que organiza o nosso sono. É por isso que você está em sono, é por isso que está dormindo mal também. Uso exagerado dela. E se for pensar em conteúdo, piorou. Que aí você vai lá, cara, você rala. E o dinheiro está baixo. Aí você abre na internet, tem 1 milhão de pessoas que falam assim, não, que nada, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro de carro, de boa, não sei o quê. Todo mundo está viajando, todo mundo está bonito, todo mundo está bem vestido, todo mundo está na caçona, todo mundo está, né? Aí você vai olhando, você vai uma descrença, que você vai olhar, não é possível, não só eu, né? Nasci para sofrer, não é possível. Gera angústia nas pessoas, então cuidado, nas telas. Vínculos negativos. As pessoas que você anda, os ambientes que você frequenta, são ambientes saudáveis, são ambientes que você sai de lá e fala assim, uau, cara, como eu estou bem. Ou é aquele ambiente onde você chega assim e fala assim, ih, não, né? Nossa, você está gordo demais, você engordou, hein? Nossa, esse cabelo seu, nossa. Quando eu estava vendo aquele dia, você passou lá com aquele manequim, ou o manequim desarrumado, aquele seu, você tem que dar uns toques para ele, hein? Aquele carro, ô Fernando, o carro não é quebrado, você tem, né? Esse os carros todo ano. Cara, tem um tipo de pessoas que não compensa a gente caminhar. Se você tem uma opção de não caminhar junto, por gentileza, zere melhor do seu ciclo de convívio. É por isso que aquele que anda só, a palavra do Senhor diz que Deus pega o homem só, solitário, e o faz habitar em família. Talvez seja por isso que a gente se chama de irmãos. Esse lugar precisa ser um lugar de relacionamento saudável. Está usando uma substância, remédio demais. Está tendo algum tipo de vício. Às vezes ele fala assim, não tem vício. Não? Você consegue ficar sem açúcar. Você consegue ficar sem beliscar o tempo inteiro. Tem outros vícios. A gente vai desenvolvendo. Tem gente que ela rasga coisas, ela tira cabelo, ela rola unha, ela desenvolve outras manias. No caso do adolescente, né, a questão de bullying, de repente você está crítico demais, todo mundo, não é saudável não. E também, é claro, como é que é nas suas práticas espirituais? Você está conseguindo ter uma vida de oração? Você está conseguindo ler a palavra do Senhor? Você tem prazer em estar na casa do Senhor? Você tem prazer em sentar com pessoas e conversar sobre as coisas de Deus? Porque se não, cuidado, é um mau sinal. Que é uma das primeiras coisas que na vida do crente começa a apresentar como sinal. Tudo isso é fator de risco. E o oposto disso são os fatores de proteção. Significa que você está bem. De repente a sua família é uma família que tem um diálogo legal. Vocês conseguem sentar na mesa, conversar, bater papo, sorrir uns com os outros. Na hora de comer não é a televisão ligada no celular, cada um no seu celular ou na televisão, onde não tem troca. Lá na sua casa com certeza não é assim. Porque uma família saudável, ela vai aprender a sentar na mesa, assistir essa televisão, descer o celular para lá, bora comer junto, bora conversar, olhar um na cara do outro, um pouquinho, sorrir, junto, conversar. Quanto tempo faz que você não sorri com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos? Cuidado.
Então, práticas regulares, boa alimentação necessária, sono adequado, viver de forma saudável, de acordo com a idade, parar com esse lugar. E, rapaz, tem gente que já passou da idade, o cara quer viver como se fosse criança. Cara, você é garoto, você é homem, você assumir responsabilidades de um homem. Assim como tem menino querendo dar uma de cantar legal. Não. Mulherada, as meninas novas que querem viver como se fosse mulher. Calma, você é adolescente ainda, relaxa. No seu tempo. Assim como mulheres que já são mais maduras que não se aceitam como o cara quer pagar de garotinha, quer pagar de novinha. Pô, nada tudo é velho e formoso ao seu tempo. Aprenda a viver com o seu momento. Você tem que treinar habilidades socioemocionais. Onde eu aprendo isso, Charlie? Terapia é um dos lugares. Onde você aprende isso. Mas, olhar melhor com as suas emoções, com as emoções dos outros, as relações, é entender situações sobre você e sobre a vida. Então, acesse a rede de proteção comunitária, saber que lá, aonde eu posso buscar ajuda? Poxa, aqui é uma rede, aqui vai ser mais rede comunitária, a sua igreja, é um lugar onde eu peço ajuda. O que mais compõe essa rede? Olha, eu tenho SUAS, eu tenho SUS, que a gente tem as CREAS, você tem aí a UBS, o hospital, os agentes de saúde, CAPS, tem a estrutura do CAPS aqui na cidade, é específico para aqueles comunidades. Você precisa entender que existe essa rede e que são lugares que precisam ser buscados. De repente você foi em algum lugar, o profissional que vai estar no PCB, ele vai te redirecionar, e você não vai ficar desamparado. Então, está cercado de amizade verdadeira, enfim, e ter atividades sérias, você não perde nada. Em se relacionar com a igreja do Senhor, você não perde nada. E ter uma vida de oração. Inclusive, existe uma pesquisa que mostrou o seguinte: na verdade, eles estavam querendo ver sobre prática de leitura da Bíblia. Como é que se os crentes estavam lendo ou não a Bíblia? O Instituto de Engajamento Bíblico americano. Eles entrevistaram 40 mil crentes, 40 mil pessoas, para poder ver como é que estava a vida de leitura da Bíblia. E sem querer, eles descobriram outras coisas. Uma delas, pessoas que leem a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana. Quantas vezes? Eu leio uma vez quando eu vou lá na igreja. Sério? Eu leio, eu vou na igreja e leio uma vez lá em casa. Sério? Quantas vezes? Pelo menos 4 vezes. Ele para na semana para ler a Bíblia e meditar naquele texto. Resultado: essas pessoas, a tendência ao sentimento de solidão caiu em 60%. Pessoas que leem a Bíblia regularmente, elas não sentem solidão, porque elas se sentem preenchidas por algo. Pessoas que leem a Bíblia regularmente diminuiu também as questões vinculadas a isolamento, diminuíram também as questões vinculadas à falta de vontade de fazer a obra da faculdade. Teve um aumento de 200%. Os níveis de alegria, um aumento de 40%. E que lê a Bíblia regularmente. Então, se eu ler qualquer livro, não, ler qualquer livro, você vai aumentar o seu vocabulário, você vai ficar mais inteligente, melhorar aspectos de memória, tudo isso. Ler a Bíblia, você também aumenta o vocabulário, você fica inteligente, aspectos de memória melhoram, e de queda você não tem essas outras melhorias no seu humor, no seu ânimo, na sua vontade de estar presente. Então, dentre as receitas para você, leia com regularidade a palavra de Deus, e ela é remédio para a sua vida. Amém? Alguma pergunta sobre alguma coisa? Fica à vontade, essa hora. Aí, principalmente forem técnicas. Aí agora sai o irmão, aí entra o psicólogo.
Se você estivesse diante de um psicólogo hoje para fazer uma pergunta e você está, que pergunta seria sobre essas questões? Qual dúvida de repente você carrega? De repente a situação que você vive alguém próximo, aí se você não quiser expor, você fala assim, uma amiga minha, uma conhecida, na família do conhecido dele. Como lidar com essas questões emocionais? Nós, somos pais, na como lidar com os adolescentes, especificamente a fase da pré-adolescência, que é essa passagem. Como lidar com esses emocionais? Fase linda. Fase linda essa que na atualidade ela se tornou mais complexa. Né? Porque a adolescência de hoje é besteira pensar que é a adolescência que nós vivemos. Eu tenho 37 anos. Besteira acreditar que a adolescência atual é a mesma adolescência. Um dos fatores que muda tudo é o fator ambiental, externo, de formação. Né? Então, assim, eles vivem presos nisso aqui. Todos os estudos apontam hoje que adolescentes e jovens, com dependência de tela, eles têm maior grau de irritabilidade, de desatenção, problemas de concentração, problemas de cunho emocional, no sentido de afetos frágeis. Eles são mais fragilizados em seus afetos. Eles são mais irritados e irritáveis. E com maior tendência a isolamento. Né? Então, assim, você tem um aspecto complicado. E aí, aonde na igreja, a gente tem que ter algumas coisas a serem trabalhadas. Um deles é desenvolver atividades onde eu afasto eles do futuro seguir. E trago eles para relações reais. Vidas, uma relação real com o outro. E, geralmente, uma coisa bacana é estabelecer propósito. Né? Por exemplo, quando você estabelece assim, olha, nós vamos fazer uma atividade aqui com os jovens, é gincana, e nessa gincana nós vamos fazer tal coisa. Tem alvos específicos onde eles têm que se mover e vai ter o resultado daquilo que se moveram. É óbvio que muitos não vão querer fazer. E a linha de quebra vem as referências de casa, as referências do colégio, dos outros adolescentes. Porque geralmente a meninada eles se aconselham com os iguais. A finalidade com os iguais. Só que aí, como que um adolescente que está em formação emocional, que está passando por problemas, porque na prática tudo para o adolescente vai ser problema, em que sentido? Porque quando ele é criança, em um dado momento, desde os 7 anos até os 11 anos, a cabecinha dele, se fosse a vida dele, se fosse um quebra-cabeça, é um quebra-cabeça de 30 peças, que a gente vê a figura e monta ele. Eu quero que você veja como todo. Está tudo bonitinho. A adolescência hoje é aquele momento onde alguém chuta a mesa, as peças voam, você joga de 1000 no meio e fala, se vira. Porque a maioria dos pais não tem paciência para sentar e ouvir os seus filhos. Por quê? Vão ser falas repetitivas. Vão ser problemas que nós adultos falamos assim, fala. Que ele já lê. Deixa eu falar. Até eu faço isso. Não é, filho? Está 12 anos até a vida. Hoje a gente já tem esse momento de mesa pela manhã. Para pegar, chorar, e falar, aí eu só fico olhando para a cara. Porque a gente quebra essa geração, hoje a gente tem percebido aspectos que não foram observados lá atrás. A gente fala assim, cara, aumentou o nível de doentes? Não. Aumentou a percepção sobre situações que antes a gente não percebia. Por exemplo, eu vou falar de você. Minha filha, ela tem a tendência de TDA. Transtorno de déficit de atenção. Pessoas com esse transtorno específico, eles têm uma particularidade engraçadinha. Porque às vezes está pensando na questão escolar, né? Você vai aprender, não aprender, prestar atenção, não prestar atenção. Não é isso. Tem fatores positivos, por exemplo, criatividade. Geralmente a galera tem muito criativos.
A tendência é que eles se estressam rápidos. Eles querem ali o brilho das coisas muito rápido. Aí você propõe a coisa na escola com os adolescentes, que é mó legal, daí a gente já trabalha assim. Aquela cara assim, não, agora não é mais. E aí, especificamente, a característica é afetividade. Eles têm a necessidade de ter horas de esvaziar e ter horas de preencher. Na hora de esvaziar, é a hora que a gente pega, né, como pai. Quando eu percebo que está muito assim, a gente tem os nossos momentos. Aí ela pega, fala, reclama, e repete, chora, não sei o quê. E depois, está feliz, sorridente, abraçando todo mundo, porque ela precisava esvaziar. Assim como tem os momentos quando ela está muito para baixo. Aí é aquela hora que a gente precisa dar atenção, ouvir e tudo mais, e estar mais próximo para que ela possa se conectar e ser preenchida. E aí funciona bem também. Então, os adolescentes, eles têm muitas demandas. Uma delas, a tela trouxe tudo. Eu estive numa igreja esses dias e eu estou aqui com a fala da líder dos adolescentes de lá, porque eu percebi uma situação e perguntei para ela. É uma situaçãozinha estranha e merecida do dinheiro, que é especificamente o uso de pornografia e a necessidade de falar de questões de ordem sexual. O que eu faço? Misericórdia. Vai ser conversa. Simples assim. Nós precisamos sentar com os nossos filhos e orientá-los. Porque se eu não oriento, se eu não converso, a forma que eu tenho de guardar os nossos filhos nesse sentido é vacilando. E como é que eu vacilo? Não é colocando o vírus enfraquecido no corpo? Eu tenho que ter acesso ao vírus para que eu desenvolva o anticorpo. Eu tenho que ter acesso à informação com filtros necessários, com os filtros certos com a idade, com o nível de entendimento da criatura, com o amor, com o cuidado, para que quando ele se deparar com a informação lá fora, que vem de qualquer forma, ele possa se posicionar para dizer, ok. Entendeu? Esteja minimamente resolvido nessa questão. Então a forma é falando sobre. Esses ouvidos, entendê-los. Porque, mas ele parece que eles têm tudo. Parece. Porque na adolescência tem algumas alterações em nível hormonal, em nível neurológico que estão acontecendo, e realmente jogam eles nesse lugar. No lugar de escolha, desânimo. Tanto é que eles ficam buscando aqui o tempo todo alguma coisa para ter um ânimo momentâneo de 30 segundos, que é um vídeo curto. Algum vídeo que ele acha legal. Só que nessa procura, eu falei 2, 3, 4 horas. Gastando aquela coisa. E sem isso, a vida perde a graça. E a gente tem que ensiná-los. É ensiná-los isso. Cansativo. Vai repetir? Sim, muitas vezes. Mas no caso de igreja, estabelecer coisas que têm propósito. Para que eles se sintam úteis no propósito. Uma coisa bacana de ajudar os nossos adolescentes. Ao invés de eu resolver tudo por ele, ensine-os a serem úteis no processo. Tive um lugar que eu achei muito bacana. A gente saiu para lanchar depois de tudo, 11 e pouco da noite já. Quando a gente terminou de lanchar, tinha uns 30 e poucos jovens. A gente terminou de lanchar, a hora que os pastores falaram assim, e aí gente, vamos embora? Rapaz, os meninos já começaram, juntou as cadeiras, limpou as mesas, pegou, e o pessoal da lanchonete ficou assim. Pegaram, organizaram tudo, as mesas, não. Aí o pessoal da lanchonete, aí eles falaram, não, porque porque lá na igreja, esses meninos são os meninos que ajudam a organizar o tempo, eles que ajudam a organizar som, eles fazem parte da vida. Ao invés de ser aquele indivíduo que está lá em casa esperando, e a gente faz isso com os nossos filhos, tá? Está lá aquele aluno lá, meu filho, vem almoçar, meu filho, vem lanchar, meu irmão, qual é a hora do almoço na sua casa? Ponto. Está feio? Ponto. Porque senão não come, né? Afligir. Peraí, não é bebê, mas não. Você tem que
para de trabalhar e beber. Inclusive, almoço está pronto, comeu, e você está escalado para lavar a louça e para na cozinha. Não, meu garotinho. Vai fazer a louça? Sabe, a gente precisa ajudar os nossos filhos a entender que aquela roupa suja que eles deixam lá no quarto, ela não aparece magicamente dobrada na gaveta depois. A minha, tá aqui, minha esposa, eu perturbo ela. Fala, amor, ela quer aprender a lavar roupa. Nossa, que machista. Não, eu só tenho filha. Se fosse filho, eu ia falar mesmo. Porque foi o que minha mãe me ensinou. Eu, com 7 anos, eu não cozinhava. Eu fazia um ano, minha mãe ia trabalhar e tudo mais. Eu, com 7 anos, tinha que cuidar dos meus irmãos pequenos. Eu ia fazer comida e tudo mais. E aí, um pequeno incentivo, quando ela chegava, a casa estava limpa. Incentivo que você falar, pode não. Se eu voltar, não tiver. Então, com esse incentivo, às vezes hoje a gente pega mais leve, né? Se eu tiver celular. E hoje foi até engraçado. Porque a crise lá em casa foi porque eu falei assim: onde está o seu tempo de celular? Está usando demais o Deus. Ela só vai pensar na possibilidade de um desespero. Filho? Mas é normal? Sim. E aí a minha parte é o quê? Ensinar. Continuar insistindo no processo. Não é? Vai funcionar na noite do dia? De jeito nenhum. Porque eles são pessoas em formação, mas que precisam dessa atenção. E o adolescente, aonde ele é ouvido, é o que ele é acolhido, ele simplesmente se abre. A minha filha é vista dos nossos pés, mas, cara, a gente tem essa abertura dessas horas. Ela sabe todas as vezes que ela me procura muito observar e conversar, a gente vai conversar sobre o que quer que seja. Até as paixões passam por mim. Mas ela sabe separar muito bem. Ela fala assim: pai, eu estou gostando. Olha mesmo, eu disse, mas eu sei que eu não me relacionar. Disso, eu não tenho maturidade para isso. Ela sabe, se lê, ela tem um volume suficiente, mas porque a gente conversa muito desde cedo. Às vezes, quando ela fala nas falas das amigas dela, aí eu pergunto: filho, aí, o que você disse? É um monte de coisa que eu deixo extremamente orgulhoso no processo. Aprender. Mas tem que ser repetido sempre. Cuidado sempre. Alguém mais? Então, para finalizar, gente, separa com o outro, porque os nossos adolescentes não estão separando. E os adultos também não. Estou triste. Eu estou tão depressivo. Não, você está triste. Tem uma situação específica que não se concretizou, não aconteceu, não foi do jeito que você quer, ou você foi impedido, é que te deixou triste. A tristeza, ela está vinculada a uma situação específica e depois os dias passam. Você está depressivo, está triste. É bom botar cada coisa no seu lugar, nesse processo. E você também. Mas, se a tristeza está constante, sem causa aparente, Deus está junto. Tá bom? Obrigado pela paciência por esse momento. Deus abençoe sua vida.